quais são as principais indicações do uso terapêutico da toxina botulínica na doença de Parkinson e em outras formas de parkinsonismo? Então, embora a toxina botulínica ela seja mais reconhecida pelo seu uso para fins estéticos, a toxina botulínica pode ter um uso terapêutico importante dentro da neurologia, sobretudo dentro dos distúrbios do movimento, e também, nesse caso, dentro dos distúrbios do movimento, no caso da doença de Parkinson e de algumas formas de parkinsonismo. Então, dentre as indicações do uso terapêutico da toxina botulínica para a doença de Parkinson e no parkinsonismo, existem indicações que incluem alguns sintomas motores e sintomas não motores. Então, nós sabemos que na doença de Parkinson nós temos tanto sintomas motores como não motores, e existem indicações para ambos os casos com o uso terapêutico da toxina botulínica. Então, para sintomas motores, na doença de Parkinson, a toxina botulínica se mostra interessante através de estudos científicos com o seu uso em casos de distonia. Então, a distonia são movimentos involuntários que cursam com posturas anormais. E na doença de Parkinson, você pode ter algumas formas de distonia, como, por exemplo, a inversão do pé, ou seja, posturas anormais em um dos dois pés, associado à flexão dos dedos do pé e extensão do hálux. Então, o que acontece é que, eventualmente, em momentos que nós chamamos momentos de off, quando no momento da terapêutica, com a reposição dopaminérgica, existe uma queda na dopamina, nos casos de doença de Parkinson, pode acontecer uma inversão do pé com uma flexão dos dedos do pé. E aí, nesse caso, pode acontecer um pouco de dor. Eventualmente, isso também pode acontecer quando o paciente, por exemplo, está realizando algum tipo de exercício, e aí nós chamamos de distonia cinesiogênica. E aí, nesses casos de distonia em membros inferiores, já há alguns estudos duplo cego, randomizados, controlados por placebo, ou seja, ensaios clínicos com qualidade, que demonstram uma melhora nessa inversão do pé através do uso da toxina botulínica. Outras formas de distonia também podem ser interessantes com o uso da toxina botulínica na doença de Parkinson, como o blefaroespasmo, que é uma contração involuntária dos músculos da pálpebra, e a distonia cervical, que é uma contração involuntária dos músculos do pescoço. Então, nessa revisão sistemática, publicada recentemente, em 2023, na revista Toxins, que é uma revista importante acerca do uso da toxina botulínica, foi demonstrado que o uso da toxina botulínica para a distonia em membros inferiores na doença de Parkinson se mostra efetiva. Outro interessante uso dentro dos sintomas motores da doença de Parkinson da toxina botulínica é as deformidades articulares. Então, as deformidades articulares, as deformidades posturais, elas podem acontecer sobretudo numa fase mais avançada da doença de Parkinson. Dentre elas estão a camptocormia, que é uma flexão anormal do tronco do paciente, assim como a síndrome de Pisa, que é uma flexão lateral do tronco do paciente, e o anticólis ou anterocolo, que é uma flexão do pescoço do paciente. Nesses casos, uma outra revisão sistemática demonstrou que pode haver melhora desses sintomas, embora os estudos sejam um pouco mais conflitantes, mas a principal melhora demonstrada foi com a síndrome de Pisa. Houve uma melhora interessante na maior parte dos estudos, inclusive alguns ensaios clínicos randomizados e controlados com placebo, que demonstraram uma melhora através do uso terapêutico da toxina botulínica para a síndrome de Pisa. Outro potencial uso terapêutico é com a rigidez, e nesses casos essa rigidez ela não é exatamente uma distonia, mas ela é um misto de distonia, de contrações involuntárias distônicas com parkinsonismo, e que acontece mais comumente nos parkinsonismos atípicos. E o uso terapêutico da toxina botulínica pode melhorar um pouco a postura anormal nesses casos e a dor. E uma quarta indicação seria para o tremor. Nós sabemos que o tratamento do tremor se baseia na reposição da dopamina e também em algumas outras terapias avançadas, como a estimulação cerebral profunda ou ultrassom focado, mas a toxina botulínica ela pode ser útil para alguns casos refratários e para alguns casos que não sejam elegíveis para essas outras terapêuticas avançadas. Então, o uso tanto para distonias como para deformidades posturais, como para rigidez, como para tremor, podem ser considerados para a toxina botulínica na doença de Parkinson e em parkinsonismos atípicos. E em relação aos sintomas não motores, a principal indicação do uso da toxina botulínica
no Parkinson seria para a cialorreia, que é a salivação excessiva. Esse estudo publicado na Neurology, ele demonstrou que há uma evidência classe 1, ou seja, uma evidência alta, de melhora da salivação excessiva após o uso da toxina botulínica e sua aplicação em glândulas salivares em pacientes com doença de Parkinson e em parkinsonismo atípico. Os pacientes melhoraram muito e eles tinham uma salivação excessiva e refratária. E com isso, até órgãos regulatórios como o FDA aprovou o seu uso para cialorreia ou salivação excessiva em casos de doença de Parkinson e parkinsonismo atípico e até após AVC. Então, para a cialorreia, a aplicação terapêutica da toxina botulínica é interessante. E por fim, outro uso para sintomas não motores da doença de Parkinson da aplicação da toxina botulínica é com a bexiga neurogênica. E nesse caso, a aplicação é feita com o colega urologista. Nós encaminhamos, ele realiza essa aplicação e aí pode melhorar casos de urgência ou incontinência urinária. Ficou claro, pessoal? Então, só quis falar sobre o uso terapêutico da toxina botulínica e algumas estratégias e indicações interessantes do uso dessa técnica, desse tratamento com toxina botulínica na neurologia. Qualquer dúvida, comenta aqui, por favor, que a gente vai procurar responder.